Pois você veja. A consciência onírica, temática, performática, né? Toda a questão das imagens da consciência, seja ela do pensamento, como é que eu posso dizer, engenhado, né? Quando a gente vai falar, a gente pensa, quando vai fazer qualquer outra coisa, né? Essa maneira do pensamento, né? Então você veja que tanto no onirismo, que no caso, para quem não sabe, o onirismo, a questão dos sonhos, né? Sonho, seja ele também aquele sonho que você faz dormindo ou aquele que você faz acordado, né? Aquele sonho, aquele desejo, né? A gente, é como, por exemplo, vocês estão ouvindo a minha voz agora, quem não está me vendo, e provavelmente a sua consciência, com toda certeza, a tua consciência ela vai gerar uma imagem que me represente pelo timbre da minha voz. Aliás, o timbre da minha voz, ele é um arquétipo também, né? Ele também pode ser usado como uma arquetipagem para a consciência, de fato é, no caso, uma arquetipagem sonora. Mas, como a consciência ela tem essa necessidade de formas, de imagens, então a tua consciência vai criar uma imagem que represente a minha pessoa. Isso vai até ajudar você, a tua consciência, a entender ou pré-estabelecer uma significância, vamos dizer assim, daquilo que eu sou. Não de forma substancial, mas de forma externa ou arquétipica, né? Por isso que o ser humano ele tem essa pretensão, ou o ato de julgar as coisas pela aparência, não é assim? Né? Tem até aquela famosa frase que diz que as aparências enganam. Daí tem aquela outra frase que vai contraposta, que é bem verdadeira também, que diz assim: as aparências não enganam, a consciência engana. Ambas estão certas, né? Por quê? Porque nós temos essa tendência natural de julgar as coisas pelas formas, porque as formas em si ela tomam tanto uma representação pré-conceitual, vamos dizer assim, pré-estabelecida, antes do fato, sem ser substancialmente, né? E tem aquela tipagem substancial pelo fato. Aí vai dentro como se diz, vai dentro do fato, só que dentro das circunstâncias. Por exemplo, o cachorro pitbull, um leão, vamos fazer, por fato a gente sabe que um leão, um cachorro pitbull tem a tendência de ser um cachorro mais, né, são animais bem ariscos, né, animais fortes que vão te atacar. Então, por exemplo, se você vê um leão, ainda que o leão seja substancialmente um mansinho, um gatinho domado, você não vai esperar, você não vai pagar para ver, porque pelas formas você está julgando substancialmente a essência do leão. Não é assim? Igual eu tô falando, ainda que o leão ou o cachorro pitbull ou qualquer outro animal feroz, né, não sejam ferozes, mas julgando por proporções ou dentro do instinto animalesco do próprio animal, né? Então o ser humano ele faz essas coisas, ele tem essa coisa natural de julgar pela aparência, porque a aparência também ela emana uma energia, não é? Seja uma energia de baixa vibração, considerada ruim, ou uma energia de baixa vibração. É igual você ver uma pessoa bonita e uma pessoa feia. Não é assim?
Por exemplo, lugares sujos, lugares que visualmente poluídos, né? Com sujeira, etc, etc, etc. Aquela imagem vai te transmitir uma informação de uma coisa ruim, uma coisa que vai te deixar proporcionalmente mal, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque a imagem emana energia. Então, o ser humano ele tem essa necessidade, a consciência humana tem essa necessidade performática, uma necessidade de formas, não é? Então, isso é absolutamente natural, é um princípio dentro da consciência. Então, a gente tem que tomar, ou se precaver, vamos dizer assim, com a aparência também, porque tem o que chamamos até aí na aparência pessoal, que chamamos até de, que é um princípio também de linguagem corporal, não tem? Onde pelas formas do corpo, né? Pelas formas do corpo, pelas reações do corpo, você lê ou você recebe a informação daquilo que está na consciência do indivíduo. Não é assim também? Vou usar uma analogia bem crassa. Por exemplo, mulher, a fêmea humana. A fêmea humana está lá paquerando, o que a fêmea humana faz? Passa a mão no cabelo. E ela faz isso de forma meio que inconsciente, não é nem necessariamente focada, porque faz parte do instinto. Essa arquetipagem, né, da paquera, né, compreende? Essa arquetipagem da mulher passar a mão no cabelo, isso é uma coisa instintiva. Então, o corpo da fêmea, no caso, está mandando um sinal pro macho, pro homem, de forma não focada ou de forma inconsciente, através da informação instintiva, né? Então veja que o instinto está se manifestando numa simbologia corporal, não é? É uma simbologia corporal e outras coisas, milhares de outras coisas que nós fazemos, que o corpo dá sinais, é igual pro careta. Não é uma imagem performática do corpo, a consciência sendo representada numa imagem corporal. Conseguem compreender? Então, dentro desse know-how, né? Dentro de todo esse know-how, de toda essa performance temática da consciência interna, consciência que nós vamos exteriorizar através de linguagens corporais, né? De imagens, etc, 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 etc. Então, se você emite, você também recebe. Concordam? Então, você tem que ter muito cuidado com o que você vê, né? Porque nem sempre o que você vê, porque você vai absorver aquilo. Você vai absorver aquilo. Não é? O exemplo, o que é o exemplo? Meu avô falava, bendito seja ele. Meu avô falava assim que a palavra ela te mostra a direção, mas o exemplo puxa, não é? Não é assim? Arquetipagem visual. Olha, eu posso falar, qualquer um pode falar, papagaio também fala, mas o visual, não, a linguagem em si, sonora, ela não tem tanto efeito na consciência como tem a visão. Como receber a informação formática ou performática através de imagem. Por exemplo, o exemplo, estou falando de dar o exemplo. Quando nós fazemos algo, nós estamos emitindo informação performática ou temática, se vocês preferirem, através de imagens para outras pessoas, por exemplo, os filhos, né? Igual nesse exemplo que citei. Então a capacidade de absorção de imagens, através da simbologia, seja do estilo da sua casa, da arrumação dos móveis, do jeito de se vestir, etc, 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 etc. Entende? Ainda mesmo que substancialmente, igual eu falei do cachorro e do leão, mesmo que substancialmente não seja aquilo que a imagem está passando, né?
É igual, por exemplo, eu falei, você está ouvindo a minha voz, tua consciência está fazendo uma figuração do que seja eu, está dando formas para encaixar a minha voz na tua consciência. Você ouve a minha voz e imagina como eu devo ser. Às vezes tem pessoa que vai imaginar que eu sou alto e de média altura, né? E assim circunstancialmente e sucessivamente, né? Cada indivíduo vai fazer, a cada consciência de cada indivíduo vai fazer essa performance. Compreende? Então, mas a imagem vai emitir esse padrão de vibração, mesmo que a coisa não seja, né? Então vocês vão criarem as imagens da minha pessoa ouvindo a minha voz, quem nunca me viu, obviamente, e isso vai refletir uma frequência energética para vocês também. Assim como a aparência física, o jeito de se vestir, os móveis, a cidade, tudo que foi imagem. E isso vai emitir uma informação energética exterior, ainda que seja exterior, né? Que não seja substancial, mas é a primeira impressão, vamos dizer assim, não é? Aquela famosa, a primeira impressão é que fica, não tem? É basicamente isso. É igual uma loja, você vê uma loja bonita, não quer dizer que substancialmente ela faz um bom serviço, né? Você vê a fachada da loja bonita lá, tá. Mas a imagem que ela te aparenta é de uma coisa chique, de uma coisa boa, etc, etc, etc. E é isso que muitas vezes vai te atrair para aquela loja, etc. É assim que age a propaganda. E a falsa propaganda também age dessa forma, com imagens. Então, esse é o assunto de hoje, que tudo que você vê, vai absorver. Então a gente tem que tomar muito, como eu digo, muito cuidado com o que se vê.